O modo difuso é o mais simples de todos. O emissor e o receptor ficam no mesmo invólucro. A luz emitida é direcionada ao objeto, e um pouco da luz acaba se espalhando e se perdendo, mas parte dessa luz retorna ao sensor. Caso essa luz atinja um nível mínimo suficiente, o sensor atuará a saída. Sensores difusos dependem somente da intensidade da luz refletida. Se um objeto está direcionado ao spot de luz e reflete luz suficiente, então o objeto será detectado. Caso contrário, o objeto será ignorado. Como pode ser visto na tabela, a intensidade de luz refletida depende muito das características do objeto. Isso significa que o range de detecção de um sensor difuso pode ser afetado por diversos fatores, como cor, tamanho e refletividade de um objeto. Até mesmo a textura e o acabamento da superfície podem influenciar no range de detecção. De forma simples, objetos grandes, mais claros ou brilhantes refletem mais luz e podem ser detectados a distâncias maiores. O contrário também é verdade. Objetos escuros, mais foscos e de formas irregulares geralmente absorvem mais luz, limitando o range de detecção. Resumindo, os sensores difusos são os mais simples. Apenas o sensor é necessário para o funcionamento, eliminando o uso de refletores ou de um par emissor-receptor. Também é o modo de operação que apresenta o menor custo e instalação mais prática. Por outro lado, os difusos possuem menor distância de detecção. Também são mais suscetíveis a variações das características do objeto e apresentam menor confiabilidade de uso quando comparado com outros modos de operação. Alguns exemplos de aplicações para sensores difusos seriam detecção de material, contagem de produtos para embalagem ou paletização, detecção de abas abertas em tampas de embalagem, verificação de presença de partes e detecção de caixas em sistemas automáticos. Aqui estão alguns termos comuns encontrados em folhas de dados de sensores difusos. A distância de detecção indica a distância mínima e máxima para uma detecção segura de um alvo de referência. O alvo de referência é um cartão padrão da cor branca com 90% de refletividade e tamanho de 100 mm por 100 mm. Outro termo comum é a diferença entre preto e branco. Este valor indica a diferença na distância de detecção comparando cartões padrões na cor branca e na cor preta. Para sensores difusos, essa diferença normalmente é bem significativa. Por exemplo, um sensor difuso talvez detecte um objeto branco a 1 metro de distância. Mas pode ser que essa distância caia para cerca de uns 30 centímetros com um objeto preto. Por isso, é importante sabermos que tipo de objeto será detectado no processo. Também é comum as folhas de dados apresentarem gráficos, indicando a distância de detecção para objetos com diferentes cores. Sensores difusos possuem muitas variações especiais. Estas variações foram desenvolvidas para vencer algumas limitações no modo difuso convencional. O modo convergente apresenta o emissor e o receptor fisicamente alinhados para um ponto focal pré-definido, oferecendo maior confiabilidade de detecção. O modo divergente emite um grande spot de luz e é sensível a pequenas variações, sendo capaz de detectar objetos transparentes em alguns casos. Também existem os modos difuso com supressão de plano de fundo e o modo da avaliação de plano de fundo. A supressão de plano de fundo é uma das variantes mais utilizadas. Neste modo, o sensor é ajustado para detectar até uma distância limite. Objetos que passem antes dessa distância serão detectados, mas o sensor ignorará objetos que estejam mais longe do que o ajustado. Esta função é especialmente útil em casos em que o espaço é restrito e existe uma parede atrás que seja mais reflexiva que o objeto. A imagem mostra a detecção de chocolates, mesmo com uma parede metálica reflexiva. Além disto, o princípio de funcionamento desta variante permite que o sensor tenha melhor performance na detecção de pequenos objetos ou aplicações com muita variação de cor.
Outra variante interessante do modo difuso é o modo de avaliação de plano de fundo. Nesta variante, o sensor sempre deverá ser apontado e ajustado para um alvo de referência, que pode ser uma parede da própria máquina ou mesmo a esteira que transporta os materiais no processo. O sensor passará a avaliar se o plano de referência é detectado ou não. Se o plano de referência for detectado, significa que não há objeto presente. Caso o plano não seja encontrado, o sensor entenderá que existe um objeto e a detecção acontecerá mesmo que a luz não retorne para o sensor. Desta forma, é possível detectar objetos reflexivos com formas complexas e até objetos escuros de